Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre luto. Vocês sabem o que é luto? Já ouviram falarem assim? Essa pessoa tá em luto. Bom, luto, eu vou deixar o significado da palavra no dicionário, tá bom? Mas o luto, vou falar com as minhas palavras. É um processo que nós passamos sempre que a gente perde alguém importante ou algo que seja importante pra gente. Então, por exemplo, quando alguém que a gente gosta muito morre, ou um animal de estimação. Muitas pessoas entendem o luto mais pela morte, mas também tem o luto quando a gente perde os amigos, porque mudou de casa ou mudou de escola. Quando a gente acontece um divórcio na família, tanto o homem, a mulher, né, o casal envolvido ou os filhos podem passar por esse processo de luto. E o que vem a ser esse processo? São coisas que vão acontecendo com o nosso corpo, com a nossa mente, nossos comportamentos, que vão mudando para a gente se adaptando a essa nova realidade. A realidade de que não tem mais essa pessoa, ou essa casa, ou essa escola, esses amigos, certo? Eu vou passar para vocês nessa aula e nas próximas aulas em formato de vídeo o luto focado na morte de alguém, tá bom? A questão do luto sobre perder um objeto, um lugar, a gente vai deixar para um outro momento. Mas as sensações e as coisas que a gente passa são parecidas, tá bom? Eu vou falar da morte de uma pessoa, principalmente porque não é algo que se fala muito nas nossas casas, na nossa vida, na nossa escola. Então, o luto, ele é um tabu na nossa sociedade, aqui no Brasil, onde a gente mora. Porque tem países por aí que a morte, ela é falada normalmente, tá bom? Aqui, pra gente, eu sempre achei que as pessoas não gostavam de falar sobre o luto, não gostam de tocar no assunto quando alguém morreu, preferem deixar tudo escondido, chorar escondido, tudo escondido, porque eu achava que era para não sofrer quando falasse. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um aluno e esse aluno perdeu a mãe. E para mim é muito difícil conversar com ele sobre o assunto. Então, quando ele começa a falar sobre o assunto, eu consolo ele rapidinho e já mudo de assunto. Eu entendia que a gente tem essa atitude por a gente não saber lidar com as nossas perdas. Por eu ter tido dificuldade, por eu lembrar da morte do meu pai, por exemplo. Aí eu fico pensando, nossa, se eu começar a tocar nesse assunto com o meu aluno, como que eu vou ajudar ele se eu começar a chorar também? Então eu sempre achei que fosse mais por causa disso. E eu fui estudar para dar essas aulas para vocês e vários psiquiatras que estudam sobre o assunto, eles falam que um dos motivos do luto ser um tabu, da morte ser um tabu, não ser falado nas famílias, não ser falado abertamente nas escolas, principalmente porque a gente lembra que a gente vai morrer. Então, sempre que alguém morre, nós lembramos que nós também vamos morrer. Então a gente lembra que a nossa vida ela tem um fim. E aí a gente tem medo de morrer. A gente tem medo de chegar no fim. Então, por isso que o luto é um assunto que a gente não fala muito, que a gente tenta fugir. De certa forma, a gente está fugindo da nossa própria morte. Vocês entenderam mais ou menos? Então, por isso que eu resolvi falar nessas aulas sobre morte. Eu acho que a gente precisa começar a falar. Até porque, pra gente entender quando as pessoas estiverem passando por isso, pra gente saber ajudar um pouquinho, confortar mais, e tudo que fica guardado, em algum momento, vai doer demais no nosso corpo. E se a gente começar a falar, isso tá saindo, entenderam? Então é por isso que eu quero dar as aulas sobre luto. Vamos comigo? Bom, para quem não me conhece, eu sou Giovana, eu sou professora de Educação Socioemocional, eu moro em Cubatão e eu dou aula numa escola pública aqui de Cubatão sobre esse tema que é as emoções, o sentir, e o nome do projeto das minhas aulas se chama Posso Sentir. E com esse projeto eu tento aprender a sentir mais, a me entender mais, enquanto as crianças também, as professoras e quem convive comigo
tenham essa oportunidade e esse acolhimento, tá bom? Então vamos lá. Só pra gente retomar. Então, o luto é um processo, são situações até hormonais que nosso corpo, nossa mente, nosso espírito vai passar quando alguém muito importante para nós morre, tá bom? Se foi alguém que não é tão importante, você não vai passar por esse sofrimento, por esse caminho de redescoberta que é o luto, que é um processo difícil. Muitas vezes ele pode levar mais tempo para uma pessoa do que para outra, então não existe um tempo certo. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o luto é: não tem um tempo certo. Todas as pessoas vão ficar muito tristes e sofrendo muito por 3 meses, depois disso é a vida que segue. Não, cada pessoa é de um jeito. Outro fator importante é que depende de como foi a morte. Se a pessoa que a gente perdeu estava doente e a gente já vinha meio que vivendo como eu posso falar? A cada dia a gente foi meio que se conformando e a gente foi se preparando para esse fim. Então a gente já meio que já estava vivendo esse luto durante a doença da pessoa. Tende a ser menos sofrido depois que a pessoa morre do que um luto quando a pessoa morre de forma repentina. Então, o tempo de doença já é um preparo para as famílias, para as pessoas que amam essa pessoa, porque ela já vem sofrendo todo dia. Eu vi um relato de uma atriz, a Denise Fraga, que ela falou que por umas 4 vezes ela se despediu da mãe dela, quando a mãe dela estava doente. Ela, por 4 vezes, eu acredito que foram 4, ela deu tchau pra mãe, achando que no dia seguinte a mãe dela não ia estar lá. Coisa que, quando alguém morre do nada, a gente não tem essa chance. Pelo contrário, às vezes a gente fica com aquela sensação: eu nem dei um beijo de tchau hoje. Nossa, quando meu marido saiu, a gente tava discutindo. Eu tava sem falar com a minha mãe. Acontece isso. Último momento que eu vi meu filho, eu dei uma bronca nele. E aí, de repente, vem a notícia, essa pessoa vai sofrer bem mais. Porque ela não foi preparada, ela não vinha se preparando para aquilo. Outro fator que também é mais determinante nesse tempo e como a pessoa vai lidar é o tipo de morte. Porque tem morte violenta, acidentes, assaltos, suicídios. Então, o tipo de morte também vai interferir em como a gente vai lidar com aquilo. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu tô levando o meu pai ao médico e no hospital as pessoas não dão atenção, falam que não é nada muito importante, fala que é só dar um remedinho e manda ele embora e ele morre, a sensação de luto vai ser muito pior do que se ele foi bem cuidado. Porque daí, junto da tristeza, vem a revolta, aquele sentimento de injustiça. Então, vários fatores interferem em como a pessoa vai lidar com essa morte, tá bom? Também tem a questão de ser homem ou mulher que sobreviveu. Porque a nossa sociedade tende a acolher mais e a ouvir mais as mulheres do que os homens. É muito mais comum que o homem tente segurar o choro, esconder a dor, porque a sociedade cobra dele uma postura de firmeza e de força e às vezes não permite que essa pessoa sofra como deveria sofrer, para que ela deixe isso seguir e ela não tenha consequências no futuro com um luto complicado, tá bom? Ou um luto patológico, como se aquilo já virou um problema na vida da pessoa. Então, essa primeira aula é isso. Eu espero ver vocês nas próximas aulas. A gente ainda vai entender um pouquinho do que é um luto natural e um luto complicado. A gente vai entender os tipos de emoções que surgem e quais são as fases do luto e como a gente pode lidar melhor com a morte. Nós lidamos quando a gente perdeu alguém e como a gente pode ajudar outras pessoas. Um beijo, eu tô muito feliz de encontrar vocês aqui e eu espero que seja um ano maravilhoso pra gente, tá bom? Beijo!